Quero falar com vocês hoje sobre a meditação, a graça de pegar uma máxima eterna, um versículo bíblico, algo que chama atenção, que pula sobre os nossos olhos quando lemos algo sagrado, algo santo, e extrair dessa passagem toda a força que nós necessitamos para o dia. Os santos da igreja costumam comparar esse ato com o ato da abelha. Santo Afonso usa isso, São Francisco de Sales usa muito essa questão da abelha, né? A abelha que escolhe a flor, e nós que escolhemos ali a passagem e extrai, aquele suco de vida, aquele néctar para nutrir a nossa inteligência e fortificar a nossa alma. Então, assim como uma abelha que é laboriosa, vai indo e não desiste, diariamente tem esse processo, assim o ser humano também é convidado a ter esse processo. Jeremias 12, no versículo 11, ele diz assim: a terra está cheia de males, porque não há ninguém que reflita em seu coração. O que é isso? Ninguém que se aplique a pensar, meditar com eficácia nas verdades da salvação. Então, um homem que vai andando como um animal nessa terra sem refletir, sem ter esse ato de meditação, e os dias vão passando e passam rapidamente, e os males, que não são poucos do nosso tempo, vão tomando conta da face da terra. E a outra questão é a falta de crescimento espiritual do homem, que está na caminhada e naquele ativismo cotidiano, naquele cumprimento de obrigações, não consegue desfrutar de uma qualidade maior do contato com Deus. Então, o que gera isso? A meditação. Vamos pegar alguns exemplos na vida dos santos. Você pega São Francisco Xavier, o apóstolo das missões, um homem que deu mais de 10 milhões de almas para Deus. Então, enquanto ele ouvia superficialmente a exortação de Santo Inácio, que eles sempre cruzavam no mesmo caminho e tinham um diálogo, e Santo Inácio proclamava para ele: que adianta o homem ganhar a vida inteira se vier perder a alma? Que adianta? Que adianta tudo isso? Então, sempre esse questionamento. E quando São Francisco Xavier começou a meditar sobre essa passagem bíblica, deixou tudo e entregou-se inteiramente a Deus. Então, essa máxima única, bem meditada, fez dele um dos maiores apóstolos da igreja, tanto que é o padroeiro dos missionários. E um exemplo, até hoje, de amor a Deus homem. Para vocês terem uma ideia quem foi São Francisco Xavier, um homem que ressuscitava mortos. Um homem que vai para o Oriente lá, e em quantos lugares as pessoas não querem ouvir, ele pede para levar eles para o cemitério, e ele chama pelo nome aqueles que tinham falecido, morrido há pouco tempo, e ali gerava, por uma ação sobrenatural, a atenção dos orientais. Um outro exemplo São Luís Gonzaga, que tinha... Você vai pegar os santos, todos eles tinham uma máxima que acompanhava eles, que eles meditavam. São Luís Gonzaga, que é isso para a eternidade? Nas dificuldades, ele sempre repetia isso. O que é isso que eu estou sofrendo? O que é essa dificuldade, essa perseguição comparada à eternidade? E isso dava gás, ânimo para levantar a cabeça e continuar a sua missão. E essa sentença aplicada à sua vida fez dele um anjo. Alguns vão chegar a dizer um serafim, um anjo de pureza, uma alma casta. Que nós estamos falando do padroeiro dos jovens, um santo que a sua pureza era tão grande que ele não tirava nem a meia, ele não se despia nem das meias para dormir ali, tamanho era o pudor dele.
no quarto dele. São Luís Gonzaga é um exemplo de castidade, de pureza, de amor à Santíssima Virgem Maria, mas um santo que o brilho do seu candor e a sua pureza chegou num nível tão grande que podemos dizer que é difícil até de imitar. Não é um negócio mecânico, era um hábito. Posso ter uma atitude de imitar alguma coisa que ele fez, mas nele era um hábito aquilo, os olhos baixos, sempre os olhos baixos, a ponto de não conhecer como era o teto da igreja, porque só andava com os olhos baixos, assim como Cristo. Você vai ver alguns relatos na Sagrada Escritura e tem esse detalhe: Jesus levantou os olhos. E os santos, comentando isso, disse que os discípulos narram que Jesus levantou os olhos porque ele só andava de olhos baixos, para ensinar o homem a colocar a sua visão, a concupiscência, a consequência do pecado, em submissão a Deus. Santo Afonso tornou-se um prodígio de virtude por aquele grito interior, cujo sentido prático ele compreendera: amemos a Deus que tanto nos amou. Só essas palavras explicam o seu horror ao pecado, o seu ardor pela penitência, a sua paciência heróica nas enfermidades e o seu zelo devorador pela salvação das almas. Amemos a Deus que tanto nos amou. Então essa meditação, por que eu devo amar a Deus? Porque Deus me amou primeiro. E Deus me amou primeiro. Nessa enfermidade eu não tenho o direito mais de reclamar. Eu não tenho mais o direito de fugir. Eu não tenho mais o direito de descer da cruz. Eu preciso permanecer com Cristo. Isso é meditação. Eu pego algo e vou ruminando essa palavra, eu vou extraindo dela ali como o bagaço da cana que vai passando pelo engenho e passa e vai e vira e junta as duas partes da cana e vai ali e vai tirando. Isso é as Sagradas Escrituras. O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que medita dia e noite a lei do Senhor. Aí ele vai dar a consequência do homem que medita a lei do Senhor. Qual árvore plantada ao longo das águas, tendo sempre verde a sua folhagem, recebe com abundância as graças divinas e a elas corresponde fielmente e produz frutos de virtude em todo o tempo. Essa é a meta. Estar plantado nessa água viva que é o Espírito Santo e receber dele ali abundância de graças divinas e corresponder a essas graças. Correspondendo a essas graças, naturalmente, nós produzimos frutos de santidade, frutos de amor a Deus, frutos de paciência. Quanto é difícil hoje você encontrar pessoas que têm paciência. O mundo está numa loucura, né? Por qualquer coisa as pessoas querem brigar no trânsito, já sair do carro, já sair xingando. Então você vai vendo o quanto o ser humano, por estar distante de Deus, ele está cada vez mais maluco, mais louco, mais desesperado, mais agressivo. E nós, pelo contrário, nós temos que ir na contramão. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Essa meditação, ela nos leva a adquirir essa mansidão. Quando São Francisco ele sobe o Monte Alverne, foi visto num nimbo de luz a exclamar, gritando: meu Deus, quem sois vós e quem sou eu? Esta palavra foi bastante para fazê-lo continuar e prolongar a sua oração. Não nos admiremos disso, essa simples exclamação encerra toda a santidade para uma alma que reflete: Deus é tudo e nós nada. Qual a consequência? Que nós dele dependemos constantemente. Daí para nós a necessidade da prece contínua e da obediência a Deus. Daí também a obrigação de crer o que ele ensina, de esperar o que ele promete, de amar e cumprir o que ele manda e de receber em paz o que ele envia de penoso e molesto. Essa única palavra bem meditada,
encerra a mais consumada perfeição. Meu Deus, quem sois vós e quem sou eu? Que Nossa Senhora, Rainha dos Corações, Mãe do Puro Amor, nos ajude a ter isso em mente, a quando ler a liturgia diária, dessa meditação, você que acompanha, o que ficou mais forte no teu coração? Então, fique um pouco de silêncio e busque essa frase, esse ensino, e fique com ele, escreva. Domingo eu ouvi a homilia do Padre Paulo e ele cita uma frase do cardeal Newman, São Newman, o santo da igreja, que dizia sobre a glória e a graça. E eu achei aquilo muito forte. Ontem eu até anotei que ele dizia: o que é a graça? A graça é a glória neste exílio. E o que é a glória? A glória é a graça eternamente. É isso que nos espera no céu, uma graça eterna e uma alegria que não terá fim.